Fala galera, tudo bom com vocês? E tá chegando o fim da nona rodada. O Ceará jogou em casa, ganhou do Sport 2-0, fez o dever de casa, fez o que era pra fazer e vamos falar aqui, vamos dar um giro aqui no jogo do Ceará, do Fortaleza que perdeu de 3-0 pro Vasco, o Bahia que ganhou do Vitória. Mas antes de falar disso, ia pedir pra vocês deixar o like e se inscrever no canal, galera, muito importante, tá? Pelo menos minha meta é chegar até agora pelo menos uns 100 inscritos, tá? Então se inscreva e deixa o like aí, galera. Então, gente, o Ceará fez o dever de casa, ganhou de 2-0 do Sport, que é um time horrível, vou deixar de passagem. Mas o que me preocupa no Ceará é a forma que o futebol vem sendo jogado. O Ceará ganhou ontem do Sport em bolas, vamos dizer, no primeiro gol foi uma bola parada, que foi numa bola de lateral ali, que o jogador do Ceará lançou a bola na área, o zagueiro do Sport cabeceou para trás, e o Lucas Mugni pegou de primeira e fez 1-0 pro Ceará. E o Sport, gente, que é o que me preocupa, vamos lá, o que me preocupa é que o Sport teve chances ainda de pelo menos empatar a partida. O Sport teve chance teve ali umas 3 chances claras de gol, entendeu? Só que devido à qualidade do elenco do Sport, que é ruim, ele não foi eficiente o suficiente para fazer esses gols. O Ceará, por o contrário, teve menos chances, mas foi mais eficiente de fazer o gol. Se você pegar a estatística da partida, o Sport teve mais posse de bola, o Sport teve mais finalizações e foi um time que teve mais volume de jogo. Vamos dizer, até o Ceará fazer o segundo gol, que deu mais uma consolidada no placar, o jogo estava meio perigoso, que é uma tônica que sempre acontece no jogo do Ceará, que é aquela velha história de fazer um gol e ficar ali, e o time para de jogar, e o outro time adversário vai atacando, vai tendo chance, não vai fazendo, até que o Ceará, porventura, encontra um segundo gol e fica mais tranquilo. Essa é a tônica que me preocupa. O que aconteceu nesse jogo do Sport? O Sport é um time desorganizado, é um time que vem tendo turbulências, trocou de treinador recentemente. Esse jogo foi o segundo jogo do novo treinador, que tá mexendo lá no time, fazendo reformulações, mas o que me preocupa é, o Ceará pegou o Lanterna nesse jogo agora e pegou o vice-lanterna no jogo passado, que foi o Santos e Sport. O próximo jogo vai ser em casa, eu digo pelo Campeonato Brasileiro, que o próximo jogo vai ser contra o Palmeiras, mas o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Ceará vai pegar o Atlético Mineiro. Tá? O Atlético Mineiro que é um elenco muito melhor do que o do Sport, um elenco muito mais robusto, e se o Ceará jogar dessa forma que jogou contra o Sport, o time vai ter mais dificuldades para ganhar. Não estou dizendo que que não possa ganhar, mas vai ter mais dificuldades de ganhar. Vai encontrar mais dificuldades, vai encontrar mais resistência dessa forma de jogar. O Ceará não fez um futebol vistoso, não ganhou. O que importa é os 3 pontos, o resultadismo, que é o mesmo resultadismo que demite técnico, mas é o mesmo resultadismo que glorifica o técnico. Estou dando o exemplo do Léo Condé, que agora tá nas nuvens com o time do Ceará. Torcida do Ceará está satisfeita, eu estou satisfeito com o resultado e com a tabela do Ceará, porque eu sei muito bem qual é a campanha do Ceará. Primeiramente, possa ser que o Ceará consiga algo maior? Possa ser, mas primeiramente, eu tenho em mente, e preciso que vocês tenham em mente isso também, cada um tem a sua opinião, mas é fazer os 45 pontos para se permanecer na Série A. Fazer os 45 pontos o mais rápido possível para ir galgar uma Sul-Americana ou, quem sabe, uma pré-Libertadores. Mas até o momento, campanha do Ceará é uma campanha muito boa para quem subiu agora de divisão, comparando com os times que subiram junto com a gente. Santos, vice-lanterna, Sport lanterna, Mirassol ali perto ali um ponto, ou se eu não me engano, tem um ponto, ou tá perto ali do Z4. E o que me preocupa é isso, é o futebol jogado, é a forma que o Ceará recua. Teve momentos no jogo que o Sport estava mais bem postado, que o Ceará estava com volume de jogo maior do Ceará. O Ceará estava jogando em casa contra o Lanterna, tá? Contra o Lanterna. O Ceará vai jogar ainda contra Cruzeiro, tá? Contra Corinthians, vai jogar contra Atlético, vai jogar contra Palmeiras, entendeu? Esses times, o Ceará vai ter que ter, para conseguir o resultado, o Ceará vai ter que ter mais ímpeto no jogo, vai ter que, jogando em casa, tem que ter mais ímpeto, tem que ter mais o controle do jogo. Teve muitas situações no jogo que eu vi que o Ceará não tinha um controle no jogo.
O Sport teve chances ali de cabeça com o Zé Lucas, que a bola passou rente à trave, deu espaço para o Barleta bater no gol. O Sport teve sim chances, tá? Teve chances de empatar ou então de começar na frente, tá? O Ceará, repito, até o segundo gol, não tinha o controle total da partida. E vamos dar uma ênfase aqui também no Dieguinho, que fez a jogada do segundo gol ali, que eu vou mostrar para vocês aqui, o time do Sport, gente. O time que a gente enfrentou ontem. Que se o Ceará tivesse mais controle do jogo, poderia até ter feito 3-4, tranquilamente. Mas o Ceará não jogou um futebol bom, especialmente dois. Que esse segundo gol, que foi um passe do Dieguinho, a gente vê que o time do Sport é um time completamente desorganizado. Uns 4, 5 jogadores sim, em fileira. E o Dieguinho só botou por cima e o Galeno fez o gol. Vamos aqui falar de cada jogador aqui. Fernando Miguel foi bem, não comprometeu. Inclusive o Fernando Miguel, Bruno tá contundido, Bruno Ferreira, e o Richard tá na transição, voltando de lesão. Fernando Miguel acredito que mesmo o Richard voltando, Fernando Miguel deve continuar titular, pela escolha do Léo Condé. Por mim, Richard volta na vaga, porque Richard eu acho muito melhor goleiro do que Fernando Miguel e Bruno Ferreira. Mas o que me causa estranheza é a demora do Richard de voltar. Então o Fernando Miguel não comprometeu aí. Graças a Deus a gente tem pelo menos um goleiro ali para suprir essa. Porque o Ceará tem muita azar, cara. Bruno Ferreira quebrado e Richard quebrado. Mas enfim, tá dando certo. Pelo menos o que ele não tá jogando, né? Matheus Bahia, o Matheus Bahia não foi tanto acionado assim no jogo. O Ceará tava, pelo menos no primeiro tempo, tava atacando mais pelo lado direito ali, pelo lado do Fabiano. Fez uma boa partida, ao meu ver, também. O Fabiano jogou ali bem. Matheus Bahia não comprometeu, mas o Ceará tava atacando mais pelo lado direito. O William Machado, monstro na zaga. O Marlon, há alguns lances, 2 ou 3 lances, que o Marlon dá uma vacilada. O Marlon também não se ajuda, a torcida pega no pé dele, mas ele é um bom zagueiro, não é um mau zagueiro. Mas de vez em quando ele dá umas farrapadas, dá umas pichotadas. Dieguinho, melhor da partida, destruiu na partida. Dieguinho que marca, arma. Segundo gol do Ceará foi uma armação, assim, um passe ali pro Galeano na cara do gol sozinho, só ele goleiro. Então o Dieguinho tá jogando muita bola. Sem palavras aqui pro Dieguinho. Lourenço é aquele jogador que nem fedeu e nem cheirou, né? Ele entrou no lugar do Sobral ali, eu acho que para dar uma descansada no Sobral, que é um jogador de muita intensidade e vem jogando quase todos os jogos. Não é o Lourenço do ano passado que vem jogando, não é o mesmo jogador que vem jogando no ano passado, mas é um jogador que precisa jogar mais, precisa aparecer mais. A gente conhece o Lourenço, a gente sabe da qualidade que o Lourenço tem com a bola, mas só que esse ano ele vem deixando a desejar. A gente sabe que a Série A é diferente da Série B, é um nível a mais, e o Lourenço não vem conseguindo desempenhar o papel que ele desempenhava ano passado. E o Lucas Mugni fez o gol, e automaticamente, quando o cara faz o gol, você acha que tende a ser o melhor da partida, mas não. O melhor da partida, ao meu ver, foi o Dieguinho, mas o Lucas Mugni ali fez o gol e jogou na dele ali, fez o que era para fazer, aquela jogada dele de contra-ataque, meio lento, mas é a característica dele. Fez o gol, então fez a dele. Pedro Henrique não foi muito bem hoje, não achei um jogador que foi muito bem, não apareceu muito no jogo, diferente dos jogos passados, mas é normal ter oscilação, mas o Pedro Henrique não foi bem hoje. O Galeano também fez o gol, mas o Galeano é aquele jogador mais participativo, o Pedro Henrique também, mas um destaque a mais pro Galeano, que ele fez o gol, né? Fez o segundo gol que dá tranquilidade na partida. Pedro Raul que vem a 6 jogos agora sem marcar gol. Todo time agora que vai jogar contra o Ceará vai ter essa marcação a mais no Pedro Raul, visto que ele é o artilheiro do time. Então, Pedro Raul, acredito eu que ele não vai mais fazer gol como ele estava fazendo antes. Visto que a marcação agora nele vai ser sempre desse mesmo jeito que agora, cerrada. E ele não é um jogador de muita velocidade. Então, logo para ele fazer gol, tem que ser gol de primeira. Ou ele estando sozinho ali no segundo gol do Galeano. Então, para ele fazer gol agora vai ser mais difícil. O trabalho dele vai ser mais segurar essa bola e achar gente livre para ele dar passo na infiltração. Ele fazer gol sozinho dentro da área aí vai ser mais difícil, que os times já estão ligados mais nele.
E quem entrou no decorrer da partida, o Lucas Lima entrou no lugar do Lourenço, o Matheus Araújo entrou no lugar do Galeano, o Romulo entrou no lugar do Mugni, o Guilherme do Pedro Henrique e o Lele do Pedro Raul. E precisa falar do Lele, né, gente? O Lele que, cara, é um jogador que não dá para entender o porquê que o Condé fica insistindo, cara. Assim, eu não insistiria mais no Lele. O Lele, pra mim, não joga mais no Ceará. Tá? É um jogador que, ao meu ver, não tem comprometimento. Tá? Eu não tô lá dentro, mas eu falo baseado no que eu vejo. Se ele tem comprometimento, mas então é um jogador de péssima técnica, jogador limitadíssimo, tá? Teve lance no jogo lá, porque teve lance pro Ceará fazer 3-0, o cara simplesmente com a displicência ele vai tocar a bola, toca devagar e o cara de cara pro gol. Ele, o goleiro e a trave. Por que o cara não chuta, bicho? O cara não chuta. Ele simplesmente, de forma displicente, olha pro lado e toca devagar. E o zagueiro do esporte vai e tira a bola. Não dá para entender. Ele tem mais velocidade do que o Pedro Raul. O Pedro Raul parece que corre com freio de mão puxado. Eu vi muita gente falando, essa bola não aparece o Pedro Raul. Mas é porque o Pedro Raul não tem velocidade que ele tem ou que o Guilherme tem. Com os lançamentos que os volantes do Ceará fazem. O Pedro Raul não tem essa velocidade. Eles têm chance porque eles têm mais velocidade que o Pedro Raul. E o Lele com a chance de fazer no gol, chutar no gol, e o cara não chuta. Igual contra o lance contra o Santos. Foi mesmo mais ou menos na mesma tônica. O cara de frente pro gol, chutou devagarzinho. Então, você vê que é um jogador que, sei lá, meio que displicente, meio depressivo. Não dá para entender. Ou então, bota o Guilherme, tira o Pedro Raul e coloca o Guilherme no lugar do Pedro Raul para fazer essa de centroavante. O Guilherme entrou no lugar do Pedro Henrique jogando na ponta. Que o Guilherme também é um jogador de muita velocidade. O Guilherme, aí o Lele entra, vai puxar contra-ataque com a displicência, com a preguiça, sabe? Que isso irrita. E vamos ver aqui os gols da partida, né? Vocês viram o gol aqui, o primeiro gol do Ceará, os 8 minutos ali, o lateral ali do Fabiano cobra para dentro da área. O zagueiro Chico do Sport cabeceia para trás, para você ver aqui o time do Sport, o time completamente fora de falta de concentração, o time completamente fora de. Por que o jogador tinha toda. Por que não cabeceou para escanteio, né? Para fora? O cara cabeceou para dentro da área, ali no pé do Lucas Mugni, que pegou de primeira aqui. Pegou de primeira e fuzilou o goleiro. Né? E esse, para você ver que o Ceará. Também para você ver a parte do Ceará, não foi nenhum gol de jogada trabalhada, que estava acontecendo nos outros jogos. Esse foi um gol de bola parada. Um cruzamento para dentro da grande área que deu certo. Enfim, tá aqui. Você vê que o Lucas Mugni só fuzilou o goleiro e já era. E aqui o segundo gol do Ceará a batida, o Fernando Miguel chutou para frente, o Lele desviou de cabeça, a bola sobrou aqui pro Dieguinho. O Dieguinho no meu. Olha a marcação do Sport. Pra você ver, galera, tô repetindo aqui. O time do Sport é um time limitadíssimo, tá? Se o Ceará joga um pouco melhor, era para fazer 3, 4, 5 nesse time do Sport. Time do Sport muito horrível, time ruim. Olha essa marcação do Sport, isso aqui não existe, cara. Isso não existe. 2 jogadores no Dieguinho, 3 jogadores na frente dele, um jogador perto desse aqui e o jogador simplesmente aqui sozinho, Galeano sozinho. Olha esse outro jogador do Sport onde tá. Olha esse aqui, dando completamente campo pro Dieguinho, pro Galeano. O Galeano só deu por cima e o Galeano ficou de cara pro gol. Ficou de cara pro gol. Você vê que o Ceará, se ele tem um pouco mais de organização, era para ter goleado. Era para ter goleado esse time do Sport. Goleado. Mas, como eu tô falando para vocês, o Ceará precisa melhorar. O Ceará precisa melhorar. Precisa de mais controle da partida, tá? O Ceará tem uma forma de jogar, é um pragmatismo ali do Léo Condé. A gente entende isso. Mas o Ceará precisa ter mais o controle do jogo. Faz um gol, ter mais o controle do jogo, segura a bola, toca a bola. O Ceará faz um gol, parece que queima a bola, parece que fica queimando no pé do jogador, que ele tem que se livrar de qualquer jeito. E o time não acerta mais um passe, não consegue mais um contra-ataque, e fica nisso. E vamos falar agora do Fortaleza, né? O Fortaleza que perdeu de 3-0 pro Vasco lá em São Januário. O Vasco que recentemente também trocou de técnico. Tava o Carille lá que foi demitido, o Carille que era xingado todo o jogo.
Entrou o Fernando Diniz agora e acho que com as 2 semanas de trabalho, uma semana, o Vasco, eu assisti o jogo, o Vasco vem jogando bem, tá? Um futebol do estilo Fernando Diniz mesmo, dinizismo, tá? O Vasco jogou bem, tá? Poderia até ter feito mais, tá? Poderia até ter feito 4, 5 ali, se teve um lance lá que o jogador do Vasco foi extremamente fominha, o cara de cara pro gol, ele de cara pro gol, o companheiro dele passando do lado, era só empurrar pra dentro, e o cara não tocou, chutou no gol. Mas enfim, era pra ser uma goleada maior, tá? Muita gente fala do Fernando Diniz aí, fala que o não quer o Fernando Diniz no time, que não tem esse negócio de ficar tocando bola atrás, mas o Fernando Diniz, vamos dizer a verdade aqui, a verdade seja dita, o time do Fernando Diniz é um time muito bem com a posse de bola trabalhado. Você vai ver os gols aqui do Vasco, são jogadas trabalhadas, tá? E com pouco tempo de trabalho do Fernando Diniz, tá? 2 semanas, uma semana ali, gols esses de jogada trabalhada que o Ceará não fez também contra o Sport, tá? Que é um trabalho de muito mais tempo. Vou mostrar para vocês aqui os gols da partida. Cruzamento aqui do jogador do Vasco. Esbarrou ali, sobrou pro jogador do Vasco ali na lateral. E ele vai fazer uma tabelinha com esse jogador aqui, ó. Ele toca e passa aqui. Toca e passa no fundo. E essa batida na bola dele, né? Que ao meu ver foi um golaço aqui, tá? Principalmente nessa batida de bola. Essa batida aqui que vai lá no cantinho, o João Ricardo não consegue pegar aqui. Tá? Que é uma jogada aqui extremamente trabalhada. Que o cara vai tocando ali no meio. Tocou ali. Tocou aqui. Vai tocar no meio de novo. E o zagueiro ali vai tirar. Aí começa lá de trás a jogada. A jogada vai começando de pé em pé. Esse é o time do Fernando Diniz, que é um bom treinador. Queria ele algum dia no Ceará. E a jogada começa de trás, ó. Começa aqui de trás, o cara dá uma meia-lua aqui no lateral do Fortaleza e cruza dentro da área, Verrete, que foi a expulsão do Marinho, né? Foi a expulsão do Marinho, que deu uma cotovelada aqui no jogador do Vasco. Foi uma expulsão merecida. Foi uma expulsão merecida. E o Felipe Coutinho também foi expulso, né? O Felipe Coutinho também foi expulso, burro, né? Jogador, cara, não dá pra entender, bicho. O cara já vai ser expulso, aí o cara vai lá e faz uma palhaçada dessa. E o Marinho, que também é outro palhaço, né? Se você encostar nele, ele já cai no chão que nem uma gazela, rolando pra um lado e pro outro. Tem um nojo desse tipo de jogador, nojo. Aí o Felipe Coutinho vai lá e faz isso aqui, ó. Aí o Marinho já sabe, né? Ele é ator da Globo. E eu fico assim, cara, como é que o juiz ainda cai nesse tipo de encenação, né, cara? Como é que o juiz cai nesse tipo de jogador que já é conhecido por fazer essas coisas, cara? Como é que o juiz ainda cai nessas palhaçadas do Marinho? Terceiro gol do Vasco. Terceiro gol do Vasco, ali no meio campo. Jogada aqui na ponta, o jogador vai passar e o cara vai cruzar pro Verrete, que tá sempre no lugar certo e na hora certa. Gol do Vasco. E o time do Vasco botou o time do Fortaleza na roda, gente. O time do Fortaleza na roda, assisti o jogo, gostei bastante do time do Vasco. O time do Vasco agora que deve dar um salto na tabela aí, jogando com esse futebol aí, deve dar um salto na tabela. Acho que se o Diniz não fizer merda, acho que o Vasco deve permanecer agora na primeira divisão. Com o cara ali do jeito que tava, era chance de cair, tá? Era chance de cair. E hoje também, hoje teve o jogo do Bahia e Vitória. Bahia ganhou de 2-1 do time do Vitória. Eu não assisti completa a partida, assisti assim, um pouco do final do primeiro tempo, com um pouco do final do segundo. Vou mostrar aqui para vocês os gols. Que foi o primeiro gol do time do Bahia. Da Bahia. Time do Bahia. O jogador do Bahia ali cruzou, Everton Ribeiro tocou. Caio Alexandre, se eu não me engano, cruzou ali pra dentro da área. E o Eric Puga, que é baixinho, tá? A gente vê aqui, olha, ele tá aqui, ó. Ele tá tomando impulsão, tá? Tá tomando impulsão aqui e dá uma cabeçada assim, ó, forte, tá lá no ângulo, golaço, tá? Eric Puga, cara, Eric Puga, fantástico Eric Puga, né? E aqui o gol de empate do Vitória. No bola parada, cruzamento ali pra dentro da área e o Kaiser vai fazer o gol. Cruzamento pra dentro da área, o Kaiser que sai de trás, a zaga do Bahia para. E o Kaiser só ele e o goleiro que faz gol. O Kaiser aí que foi contratado pelo Vitória, já, se eu não me engano, já é o 4º gol dele. Não sei se é em 4 ou 5 partidas. Mas o Kaiser vem respondendo bem aí. Que era banco do Fortaleza, saiu do banco do Fortaleza para ir para ser titular do Vitória. E aqui é o segundo gol do Bahia, que é o gol da vitória. Nesse momento o Bahia estava com 1 a menos. Na expulsão do Zé Lucas.
é Zé Lucas. Jean Lucas. O cara, meio que burro, deu um soco nas costas do jogador do Vitória, que foi expulso. E aqui é a jogada do segundo gol do Bahia. Começa lá na ponta, lá, o jogador vai. Chutou pra dentro da área, sobrou ali, o cara tirou mal, ficou nesse coisa. Trepa dentro da área aí, nessa rebatida, sobrou, o cara foi e bateu. Ou seja, eu assisti um pouco do jogo, no segundo tempo ali. O Bahia recuou, teve uma expulsão também do time do Vitória. Mas o Bahia deu uma recuada e o Vitória teve mais volume de jogo ali, o Vitória teve mais controle da partida. Teve uma chance no final da partida, teve uma ou duas chances ali que o Bahia deu um contra-ataque, mas o Vitória estava predominantemente ali rodando a área do time do Bahia. No último minuto teve o contra-ataque do time do Bahia com o Luciano Juba, que ele correu ali praticamente do meio de campo ali até a cara do goleiro, só que chegando lá na frente do goleiro ele perdeu as forças das pernas, né? O cara já vem correndo e chutou para cima. E a tabela, gente, a tabela de classificação no momento, tá? No momento que ainda vai ter jogo para acontecer. Vou compartilhar com vocês aqui a tabela de classificação. No momento o Ceará tá em quinto, o Cruzeiro ainda vai jogar. O Bahia já jogou. Então o Ceará não vai sair do quinto, né? O que pode acontecer aqui é o Cruzeiro que ainda vai jogar, ganhar e dar mais uma diferença ali pro G4. O Bragantino tá ganhando do Palmeiras de 1-0 e o Flamengo tá empatando com o Botafogo de 0-0. E o Ceará e o Bahia ali, o Ceará é o melhor time colocado do Nordeste. E aqui na zona, o Sport praticamente rebaixado com 2 pontos. Santos vice-lanterna com 5, Juventude e Grêmio. O Grêmio ali abre aqui a zona de rebaixamento. Com Vitória aqui, com o mesmo número de pontos, Inter, mesmo número de pontos, Fortaleza que tá 1 ponto do Z4 e o Mirassol que tá 1 ponto do Z4. E o Vasco aqui, até o 12º colocado. Que loucura, né? Até o 12º colocado, 1 ponto que separa da zona. E em seguida, vem um time com 13, 14 e 15. Então é isso, galera. Vai ter jogo mais tarde do Cruzeiro. Vai ter algum jogo mais tarde, se eu não me engano, do Inter também. Jogo mais tarde. Do Atlético, jogo mais tarde. E foi isso, galera. Eu vou trazer aí para vocês depois aí mais vídeos. Mas esse foi o encerramento da 9ª rodada que termina hoje, tá? Valeu, galera.